educador, psicólogo e, dentre outros atributos, está fazendo aqui uma contribuição muito grande para o nosso programa e, consequentemente, para o Vale do Aço, quando a gente fala em comportamento humano. E hoje nós temos um assunto muito interessante. Eu fiz até questão de brincar com o professor quando ele chegou, estava aqui futucando o celular, e dizia para ele: não, vamos falar sobre o que hoje, professor? Eu falei: tecnologia e comportamento humano. E coincidentemente estava no computador e no celular. Eu perguntei até para a gente fazer uma brincadeira, para descontrair um pouco, mas é um assunto muito importante, muito interessante. Professor Hudson Miranda, mais uma vez um prazer tê-lo conosco no nosso programa e obrigado pela presença. Obrigado, Roberto, é um prazer estar com você e sua equipe novamente. Obrigado à educadora por nos acolher mais uma vez, mais essa semana, nesse assunto que é extremamente importante e que cada vez mais faz parte da sociedade. E obrigado a todos os ouvintes que nos sintonizam e têm ligado, têm participado de cada temática, têm sugerido, têm procurado discutir conosco esses assuntos que são tão importantes. Bom, nós vamos entrar nesse assunto importante, interessante. E a gente fala em tecnologia, fala em dominância e fala em características que descrevem muita competição no mercado de trabalho hoje, quando falamos na tecnologia. Tecnologia e comportamento humano. Até que ponto uma coisa está ligada à outra e influencia no dia a dia do ser humano? Olha, eu queria começar a nossa conversa, Roberto, abordando a questão que sempre vem à tona quando nós estamos discutindo sobre tecnologia, que é a questão do que é virtual e o que é real. Sim. Né? Eu acho que as pessoas confundem muito essa questão ética entre o que é virtual, o que é real, né? E o que é anonimato e para que servem essas coisas. E muitas pessoas têm procurado usar essas características que a tecnologia, sobretudo da internet, oferece de uma maneira saudável, e muitas outras pessoas têm padecido, né, da falta de habilidade de usar essas características, né? Antes de entrar na questão específica da internet, né, e do uso de tecnologia computacional, eu acho que vale a pena nós discutirmos o que ainda é uma predominância na relação das pessoas com a tecnologia, que é a televisão, né? Eu acho que a televisão ainda é o veículo número 1 de comunicação, Sim. Sobretudo no Brasil, é um veículo importantíssimo no mundo inteiro, não deixará de ser, pelo menos pelas próximas 5 décadas no mínimo. Ainda mais que está se criando outras maneiras de assistir televisão, né? Exatamente. Agora é importante a gente considerar algumas questões relativas à relação nossa com a televisão. Em primeiro lugar, que nós não precisamos ser servos da televisão e que nós também não precisamos ser nem vítimas e nem adversários da televisão, né? Hoje é muito comum você encontrar alguns intelectuais falando sobre televisão e alguns, inclusive, se vangloriando. Eu não assisto TV. TV, para mim, é um enfeite na minha casa. Eu não assisto. Eu uso outras formas de acesso à informação. E é importante considerar que todas essas formas são fundamentais, né? Inclusive a televisão. Eu acho que se alienar dessa possibilidade, né, abrir mão da possibilidade de compreender como é que esse veículo chega até as pessoas e qual a repercussão que a televisão e suas atrações provocam nas pessoas, nos dá, tanto aos psicólogos, sociólogos, antropólogos, educadores, né, de todas as áreas, condições de termos um aparato muito importante nas mãos, de conviver com as pessoas sobre essas repercussões e de intervir de alguma forma nessas repercussões, através de reflexão, de discussões, né, de grupos, de fóruns, de debates, de reações, né, de uso adequado das maneiras de interação com os veículos de comunicação, de protesto e assim por diante. Eu acho que isso vem, infelizmente, ainda sendo muito negligenciado, né? Primeiro, uma questão que é importante, que a televisão não é babá, né? Ou seja, não é pertinente, não é interessante você ligar a televisão e simplesmente deixar à deriva ela e seus filhos.
Eu acho que é uma responsabilidade muito grande dos pais e cuidadores de lidarem com essa questão, de conhecer o que seus filhos estão vendo na televisão e de controlar esse acesso, né? Muitos vão chamar isso de censura, cada um dê o nome que acha mais interessante, mas, sobretudo, é importante que nós entendamos que as crianças estão em processo de desenvolvimento, de formação de personalidade, de compreensão de conceitos, né? E elas não têm um aparato psicológico e social estruturado ainda para ter destreza, né, intelectual em relação a tudo que aparece na TV. Então é importante que os pais não façam da TV uma babá, porque ela não é, né? Então a televisão é importante, exibe programas que são positivos, né? Assim como tem programas que são inadequados. Isso é uma discussão que a sociedade precisa aprender a fazer, e ainda estamos muito distantes disso, né? Nós temos algumas discussões pontuais aqui e ali, mas ainda são discussões muito restritas, e eu acho que esse papel dos pais e dos cuidadores em relação ao que as crianças e os jovens, né, pré-adolescentes e adolescentes, têm acesso à TV, é importante e nós não podemos abrir mão disso. Perfeito. Professor, enquanto você vai tomar uma aguinha aqui, a Samira está na ponta da linha, nós vamos continuar falando de televisão. Ok. E eu quero até entrar no detalhe de alguns programas de televisão, até que ponto esses programas podem contribuir ou atrapalhar a vida das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, o tal de Big Brother, esses reality shows aí que às vezes aparecem na casa das pessoas, que a televisão ela entra na casa das pessoas sem pedir licença. Claro. Ela entra sem pedir licença. Basta a pessoa fechar a porta ou não para aquilo que ela quer ver. Sim. Então gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Ok. E outros programas mais, que acaba pegando uma pessoa que está no anonimato, coloca lá e a pessoa se espelha numa pessoa que não tem nada a ver, que não dá referência nenhuma para a vida cotidiana. Ok. Samira. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Muito bem, 4h29, continuamos aqui com o professor Hudson Miranda. A gente está falando da televisão inicialmente, mas o assunto em foco, tecnologia e comportamento humano. Esse é o nosso tema hoje, tecnologia e comportamento humano. E falando da televisão, professor, o senhor quer concluir a primeira fala? Eu posso entrar já na pergunta? Pode Estava até dentro do contexto, não até a tem Samira problema. nos chamar. Big Brother, A Fazenda, os apertados, os desapertados, os encurralados, os debaixo d'água, Foi tanto reality show que o pessoal ficou perdido. Sim. E que tipo de contribuição esse tipo de programa pode trazer para a vida de uma criança ou de um adolescente, ou não traz contribuição nenhuma, ou esse é um caminho sem volta da televisão? Olha, eu vou tocar num ponto que não responde diretamente à sua pergunta, mas que eu acho que faz com que todos nós, os ouvintes e a gente aqui, possamos refletir sobre essa questão da televisão, do que contribui e o que não contribui. Sim. Né? Eu acho que a primeira questão é tirar a televisão da posição de vilã, de culpada, né? E para a gente fazer isso, é preciso que a gente comece a discutir a televisão. Esta é a questão, né? E quando a gente fala discutir, não é discutir de um lugar onde eu sei o que é bom e o restante não sabe, então me ouça. Se fosse, seria ser bom, né? Muitas vezes as discussões ocorrem nesse nível. Seria como ter um manual na mão de saber o que é bom e o que não é na então, televisão. muitas vezes a gente chega um guru que vai dizer a você o que é boa televisão e o que não é boa televisão, assim como tem os gurus que falam o que é boa música e o que não é boa música. Como se a gente tivesse um conceito único, unilateral e absoluto sobre essas questões, né? Então eu acho o seguinte, a televisão ela está inserida no contexto de capital. Né? Tem que vender. Ela tem que vender. Nós estamos falando de televisão comercial e mesmo televisão a cabo, né? Não estamos falando totalmente das TVs educativas, mas é preciso também que as TVs educativas sejam reformuladas. A reformulação, isso pode ser objeto de uma outra discussão, mas a própria TV educativa, a promessa que se tinha, né, de reformulação da TV Brasil não se confirmou, né? A TV Brasil não teve uma reformulação à altura
da diversidade que o Brasil tem, a E até diversidade do que foi cultural, divulgado e do que foi divulgado, entrou no ar. né? Inclusive, nós perdemos programas importantes, como, por exemplo, o Espaço Público, que discutia de uma maneira elegante, de uma maneira intensa e profunda, todos os movimentos políticos que ocorriam no Brasil. Esse programa foi tirado do ar. Não me Ok? pergunte por quê. Exatamente. Foi uma perda absurda. Bem, isso é só um dos exemplos que eu estou dando. Bem, quanto ao universo da TV em si, uma vez que nós consideramos, estamos entendidos no que se refere que a TV está inserida no cenário do capital, nós precisamos entender que, como diz o deputado, muito bem, né, o jornalista e deputado Fernando Gabeira, o capital não tem moral, né? Então, se você mandar o capital para o inferno, ele não vai ficar ofendido, ele vai arranjar um jeito de investigar que oportunidades o inferno tem de negócios. Isso é o capitalismo Esse é o capitalismo selvagem e é ele que está aí ainda, né? Por quanto tempo a gente não sabe, mas depende de nós. Só um bom exemplo disso, na época do apartheid na África do Sul, houve um movimento social espontâneo, né, da população que estava vendo grandes corporações norte-americanas se inserirem no Brasil, grandes cadeias de lojas da Europa e assim por diante, entrarem, né, no continente, na África do Sul, e a partir daí eles entravam, mas eles não promoviam mudanças naquele regime do apartheid, né? O regime de segregação, de preconceito racial, de luta, né, desigual e assim por diante. Muito bem, esses grupos que eram vítimas desse regime insano também eram consumidores. E aí o que eles se organizaram? Bem, nós vamos passar alguma dificuldade, mas nós vamos ao boicote. Nós não vamos comprar dessas cadeias de supermercados por um tempo. Nós vamos boicotá-los. Nós vamos pegar pelo bolso. Nós vamos mostrar a eles o seguinte: ó, essa escolha que vocês fizeram desta forma não serve. Se é essa linguagem que eles entendem, é essa linguagem que eu vou utilizar. E utilizaram e deu certo. O regime apartheid, ele acabou se esvaziando a partir do momento que houve pressão internacional, movida por essa pressão do capital, que enxergou naquele país uma oportunidade importante, né, de desenvolvimento, mas que se viu diante de um dilema econômico, né, viu os seus negócios correrem risco de ruir, uma vez que os consumidores começaram a boicotar os seus produtos e serviços. E aí as negociações com o governo sul-africano começaram até que o regime foi dissolvido, né? Estou dando um exemplo. Claro. O que eu quero dizer com isso? Se nós temos essa proliferação de reality shows e de outros programas, talvez não tão recomendáveis do ponto de vista intelectual e de desenvolvimento, né, para os telespectadores, é porque eles também encontram nesses mesmos telespectadores audiência. E essa audiência não é uma ficção, é uma realidade, né? E aquela desculpa, mas eu vou ver o quê? Existe muito o que ver. Um bom livro, um bom papo com um amigo, né? Quer dizer, outras oportunidades você pode criar, né? Eu não sou obrigado a assistir aquilo que eu não quero. Eu desligo. Ela entra sem pedir licença, mas a porta você pode trancar. Eu posso trancar. Então, por mais estranho que isso possa parecer, porque nós tratamos isso de uma maneira a normalizar tanto essa relação desigual, né, de pesos muito contraditórios, que nós acreditamos que essa é a única saída, assistir o que está disponível. E não é. A partir do momento que você matá-los de sede, no sentido de audiência, informá-los, né, com a sua ausência que aquilo não serve, mudanças ocorrerão. Porque eles vivem desta audiência, eles sobrevivem disso. Então, acho que nós precisamos, na verdade, levar essa discussão em larga escala para as salas de aula. Ao invés de nós chegarmos como educadores na sala de aula e começarmos a desferir contra os reality shows e outros programas, o nosso conceito, seja ele positivo ou negativo, não importa, nós precisamos propor a reflexão.
Porque a reflexão, ela vai conduzir as pessoas, né, a compreender se aquilo traz alguma coisa, agrega alguma coisa para ela no seu dia a dia, enquanto ser humano, enquanto ser que se relaciona com o outro, ou se não, se aquilo ali não diverte, não é entretenimento, não é algo culturalmente interessante, né? Quer dizer, o que aquilo representa? É preciso dar voz às pessoas e é preciso permitir que a televisão seja inserida também no contexto educacional. E a partir daí ser discutida, e a partir daí as pessoas possam tomar uma posição consciente a respeito do que veem na televisão, a respeito do que leem nos jornais, a respeito do que veem das páginas que acessam na internet e assim por diante. Eu acho que falta isso. No caso da televisão, aí, diretamente falando, hoje ela, até certo ponto, na minha concepção, ela acaba influenciando também em outro aspecto, né? Aquela palavra do compre e compre. E a criminalidade também acaba chegando até as pessoas, algumas mal informadas, que não têm condição de chegar até um determinado produto, mas ali a televisão provou para ele que o tênis A ou B é melhor do que o que existe no mundo. Sabe por que a televisão provou para ele nesse sentido? Porque geralmente existe a ausência de todos os outros entes sociais na promoção do senso crítico. Que é a família ali, no caso da base. Que é a base. família, que é a escola, né? Que é o próprio trabalho e assim por diante. Então, esses outros agentes sociais que fazem parte da nossa vida, eles precisam ser menos apáticos, né? Menos acomodados e assumirem uma posição mais proativa, precisam assumir o poder que eles têm. A família tem um poder que ela vem desreconhecendo esse poder, né? A família tem um poder imenso. Agora, não é um poder de controle, é um poder de diálogo e de reflexão que vem se perdendo também, porque a família ela não vem se reunindo para dialogar. E quando se reúne em volta da televisão, ninguém pode falar nada. Exatamente. Então, vem se perdendo essa possibilidade de estar junto mesmo, né? De ter um tempinho para conversar. E quando a gente tem um tempo para conversar, a gente conversa sobre o quê? Sobre tudo. Inclusive sobre o que se gosta ou não se gosta em termos de música, em termos de televisão, né? E isso que eu vou falar agora mesmo. Agora, como nós não temos muito tempo, essa questão da televisão vale por todos os outros veículos que nós vamos falar. Se a gente chega ao celular, por exemplo, né? Vamos partir para o celular. Ele é um instrumento de comunicação extremamente importante. Hoje nós temos aí mais de 160 milhões de celulares, quer dizer, praticamente um por habitante. Sabe-se que esse índice vai crescer nos próximos anos, né? E vai se sofisticar, ou seja, o celular hoje ele é um centro de comunicação, ele reúne dentro de si uma série de recursos que vão além do simplesmente receber ou fazer ligações, né? E aí o que acontece? Se você pega, por exemplo, um celular hoje que você ouve música, ou você pega esses outros aparelhinhos, né? O celular vem concentrando isso muito. Você vê um sintoma, por exemplo, de quase um isolamento social. Você chega num ônibus hoje, dos 60, 80 passageiros que ali estão, pelo menos uns 30 estão com fone isolado do mundo. E o sonzão comendo na orelha ali, não está nem em alto volume. Se der um tiro aí do lado de fora, um bandido estiver chegando para assaltar, o cara não vai sabe o que está acontecendo. Ele não sabe nada que está acontecendo em volta. Ele quase que não vê nenhum amigo que entra naquele ônibus, nem nada. Ele está imerso só naquele mundo, né? Eu já vi casos, por exemplo, das pessoas saírem umas com as outras, e você chega no restaurante, cada um está no seu aparelho celular, passando torpedo, acessando a internet, etc. e tal. E elas não estão juntas de verdade, né? Elas estão ali numa coisa que a gente ainda nem sabe nomear o que é. Dirige-se comendo, dirige-se hoje no telefone, come-se telefonando, Sim. lê jornal com o telefone na mão, deitado na cama. É uma loucura isso aí. Né? E diz que isso, né? E nós estamos de novo normalizando isso. Nós estamos achando isso muito bacana, muito interessante. Só que isso tem levado até os consultórios psicológicos pessoas que estão sofrendo o efeito disso. Porque ninguém passa impune a esse isolamento intenso, né? A essa falta de comunicação de uma pessoa com outra. Porque isso tanto não satisfaz que as pessoas ficam plugadas o tempo inteiro. Não é pela autossatisfação. É porque a superficialidade que isso representa está tão alta
Porque ele sai de um MSN e vai para outra, ele sai da sala de bate-papo, cai em outra, e aí ele está passando torpedo, mas aquilo não satisfaz. Né? É como uma droga isso aí? Quando o cara vai mexendo, vai quanto mais ele quer mais e mais, e quando ele assustar, a vida dele... Exatamente, a vida dele está reduzida àquilo ali, mas ao mesmo tempo é uma vida sem um conteúdo consistente, sem raiz. É como se fosse uma árvore muito bonita, né? Mas que a primeira ventania ela vai ao chão. Né? Então nós precisamos rever essas questões, o uso desse celular, quer dizer, eu entro numa palestra, por exemplo, eu entro numa sala de aula, eu não consigo conceber que eu possa desligar o celular 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas. Tem gente que não desliga dentro da igreja. Desespero. Tem gente que não desliga dentro da igreja. O padre está celebrando a missa e já aconteceu comigo um monte de vezes, o telefone toca, a pessoa sai, oi! Eu todo mundo olhando lá, o padre falando, sair andando para a igreja afora para caçar um lugar para falar. Exatamente. Então acho que nós precisamos rever essas questões, porque isso é algo doentio, né? É algo que nos corrói de certa forma, que nos tira a possibilidade de conduzir a nossa própria vida, o nosso próprio desejo. Nós passamos a ficar à deriva, ao sabor, né, desse equipamento, que poderia ser que pode ser, tem todas as condições. A culpa não é do equipamento, a culpa não é da internet, a culpa não é da televisão, a culpa não é do celular, né? A culpa é do nosso mau hábito, da nossa falta de senso de como lidar com essas ferramentas, né? Então é isso que precisa ser revisto, e isso acaba sendo nós acabamos julgando uma potencialidade de fora. Né? Quer dizer, o uso adequado da ferramenta é que faz com que a gente use toda a potencialidade que ela tem, e não o uso desenfreado, onde eu nomeio, onde eu elejo essa ferramenta mais importante do que o contato humano. Aí tem gente que liga, quando você desliga o telefone, aí fala assim, poxa, não sei para que tem telefone. O cara às vezes está de folga, está de férias, ou está na lagoa, está na praia. Aí liga, não quer saber o que a pessoa está fazendo. Não sei para que tem telefone. A gente liga, o cara não atende. É melhor não ter. Exato. Dá aquela neura de mas aí estar conectado o tempo todo. Mas aí acontece 2 fenômenos. Né? Primeiro, é quando você não desliga o celular e ele fica tocando indefinidamente. Aí fica parecendo que é como a situação, né? Aí nada tem de virtual. É como se eu chegasse na porta da sua casa, as luzes estivessem acesas, eu ouvisse a voz de vocês lá dentro, da sua família lá dentro, e a sua voz, batesse na porta e ninguém me atendesse. É algo estranho. É muito parecido. Não é? Muito parecido. É só a gente fazer uma análise, a gente vai ver que é muito parecido. Então basta, desligou o celular, acabou. Naquele momento eu não vou atender, eu não posso atender. É o que nós fizemos aqui agora. Entramos no estúdio, o telefone desligou aqui, desligou lá. Acabou, eu não vou atender. Né? Depois eu vou atender. E tem gente que liga pra gente ainda depois. Poxa, eu liguei pra você 3 horas aí, que estava ouvindo a rádio aqui, você estava no ar aí, não me atendeu? Exatamente, eu não posso atender, né? Não tem jeito. Então, essas ferramentas, ao invés de ampliar nossas possibilidades, para algumas pessoas, é claro que são muito válidas, né? É claro que tem exceção para tudo. Tem pessoas que sabem utilizar muito bem esses equipamentos. Para outros, parece que gera uma ansiedade tão forte que tudo tem que ser para agora, tem que ser imediatamente, tem que ser já. Porque se não for, a ansiedade dele vai se multiplicando. Então é preciso que a gente controle essa ansiedade, até para usufruir realmente dos recursos que esses equipamentos oferecem. E entrando aí no maior fenômeno, né, das últimas décadas, vem a internet. Né? Então vamos ter que continuar esse assunto no programa também. Né? Porque, já estamos no fim. Para a gente fechar, no caso do telefone aí, tem alguma dica aí especial? Nós podemos deixar a internet a semana que vem, não tem porque problema. o assunto televisão, internet, tecnologia e relacionamento humano, a vida humana hoje, essa era moderna que a gente viveu, essa correria total, Sim. onde a tecnologia vamos criar um robô que vai limpar a casa. Sim. Criar um robô para fazer isso. Então o telefone hoje, quando a gente fala deixar o telefone ligado, a pessoa fica injuriada. Tem uma dica especial para que as pessoas possam administrar isso, professor, como psicólogo, excepcionalmente? Olha, em tudo que se refere a lidar com as coisas e com as pessoas, vale uma regra muito simples. Com as coisas, eu me relaciono de tal maneira até que ponto essa coisa é prática para mim. Ela me ajuda, mas ela não substitui, ela não governa a minha vida. Eu a utilizo
para facilitar a minha vida, mas ela não governa a minha vida. Eu não sou governado por esta coisa. Se o meu computador portátil deixar de funcionar neste momento, eu não vou deixar de debater com você o assunto, porque eu não dependo dele para isso. Ele é útil para mim, para que eu pesquise, para que eu acesse as informações, para que eu organize as informações, mas eu não sou escravo dele. Isso não me torna Ele impotente. fechou a vida, vai continuar. Exatamente, ele não me torna impotente. Eu não deixo de ser Hudson, eu não deixo de ser psicólogo sem o meu computador. Eu posso ter alguns transtornos, até que eu consiga outro, mas eu vou continuar atendendo os meus clientes, eu vou continuar fazendo a minha consultoria, eu vou continuar conversando, eu vou continuar sendo a pessoa e o profissional que sou. Eu acho que essa é a relação de tranquilidade. E quando se fala na relação com as pessoas, o critério é muito simples. Como é que eu gostaria de ser tratado neste momento em relação a esta circunstância que está colocada para mim? Qualquer circunstância que seja. Como é que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse nesse lugar? A partir daí, eu vou ter critério para tratar o outro. Então, se eu tenho o costume, né, de entrar numa palestra, por exemplo, com o celular com o som ligado, de sair no meio da palestra fazendo zoeira e desconcentrando o conferencista, né, ou o professor, horrível, né? desrespeitando as pessoas que ali estão e assim por diante, eu tenho que colocar em mente o seguinte: se eu estivesse com a responsabilidade de fazer uma apresentação, de expor um assunto, eu precisasse da atenção dessas pessoas e eu estivesse no lugar do conferencista, como é que eu me sentiria ao ser tratado desta maneira? Se as pessoas começassem a fazer isso comigo. Então, este é o critério essencial. Perfeito. Né? Tem um e-mail aqui: a tecnologia ela é essencial para o nosso dia a dia ser facilitado, mas muitas pessoas transformam o que era para ser apenas um meio de essência e no fim das contas não quer saber de mais nada, fica sozinho para os cantos. A culpa é do computador ou a culpa é da pessoa? Eu acho que a questão não é a culpa, é a responsabilidade, né? Quer dizer, eu sou responsável pelos atos que eu faço, né? Que eu executo. Então isso significa que a maneira como eu lido com as coisas e com as pessoas são responsabilidade exclusiva minha, né? Então cada ação que eu fizer tem uma consequência. Então eu não posso culpar o e-mail, né? É a mesma coisa de você culpar, né, a cama pela traição que você sofreu, né? Nem pode. A cama não é culpada, né? Quer dizer, você não pode culpar a janela pela paisagem, ok? A janela é a janela, a paisagem é a paisagem. Então, na realidade, nós precisamos lidar melhor com as circunstâncias, com as tecnologias, com as facilidades que a internet oferece, que o celular, que os equipamentos nos oferecem, que a televisão, que a mídia em geral nos oferece, mas é preciso que a gente não desqualifique o humano. É preciso, porque o humano é que nos faz humano e é o humano que nos alimenta efetivamente. Nenhuma desses recursos é capaz de nos satisfazer mais do que a relação humana. Tá certo. A gente vai fechar o programa daqui a pouquinho, professor, mas como na semana que vem nós vamos ter que voltar um pouco nesse assunto, sim, né, para não ficar vago, claro, principalmente se tratando de internet, que é uma coisa mais aprofundada, porque não sei se é utopia, né? Porque a internet era para ser utilizada para trocar ideias, para discutir ideias, e a exemplo da televisão, a internet foi usada como um meio de negócio, virou um grande negócio. Isso aí também na vida das pessoas hoje, a internet é vista com bons olhos por uns, com maus olhos por outros e com desconfiança pela maioria, em se tratando principalmente de trocar esse tipo de ideia. Na realidade, na semana que vem nós vamos ter a oportunidade de discutir isso com mais detalhes. A internet, ela é hoje o meio mais democrático, né, o meio artificial, digamos assim, mais democrático que existe. Né? Okay. Então você tem espaço para todo tipo de discussão, seja ela de caráter
do capital, ou não, ou social, ou educacional, né? Todas as formas de entretenimento, assim como você tem espaços para transgressões graves, né? Crimes cometidos crimes, na internet, né? Que nós vamos discutir isso com mais calma, mas de qualquer forma, ela é um espaço democrático e aberto, né? Tem que saber usar. Tem que saber usar, tem que saber Então, usar, tem que saber usar de todas as formas, né? Como alguém que faz alguma coisa, alguém que produz, como alguém também que seja usuário do que lá está. Ok, nós não vamos entrar muito no assunto, porque o tempo está curtinho e é um assunto que nós vamos, né, praticamente nós tivemos aí as duas partes de entrevista do programa, a terceira agora, falando da televisão, a tecnologia, né, na vida do ser humano, tecnologia e comportamento humano, falamos da televisão, o celular, a internet e o outro assunto que a gente traz para a semana que vem, internet e ética, que é o mais importante. Exatamente, quer dizer, como é que eu lido, né, eticamente com essas ferramentas, com essas condições, e como é que eu faço dessas ferramentas que realmente podem me ajudar. Porque, na verdade, a gente tem assistido aí o que a gente chama de falsa inclusão digital. As pessoas acham que estão plugadas e incluídas digitalmente só pelo fato de estarem com o celular no bolso, o celular da moda, aquele que tem o conjunto de recursos mais sofisticados no momento, ou que tem acesso à internet, ou que tem uma TV paga em casa. Não basta. É como se você tivesse uma biblioteca em casa, mas não lesse os livros adequadamente, né? Então, na realidade, nós vamos discutir os detalhes disso na próxima semana, onde a gente vai ver como é que nós podemos utilizar a internet a nosso favor, em todas as formas, seja no entretenimento, seja na busca de informações, seja na forma de se conectar a outras redes de conhecimento e redes sociais, redes de afinidade, né, por assunto, e ampliar nossos horizontes a partir desse contato com pessoas que normalmente talvez você não teria chance de ter esse contato em função da distância geográfica, né, de outras possibilidades que a internet acaba promovendo essa aproximação, mas que muitas pessoas desconhecem por restringir a internet a um uso precário do MSN ou de uma entrada sistemática em salas de bate-papo, né, e mais nada. Quer dizer, a internet não é só isso. E isso acaba criando uma visão distorcida e um preconceito sobre uma rede que nos traz todo um conjunto de possibilidades para pessoas de todas as camadas sociais e além de camadas sociais, pessoas de todas as idades. Tá certo. Professor Hudson Miranda, educador, psicólogo do nosso programa, papo bem proveitoso, como sempre, em todos os programas. Quero agradecer a presença na quarta-feira, enquanto marcar. Vamos continuar o assunto, né? Vai ser um prazer estar aqui novamente. Obrigadão. Vamos lá para o